O tema da propaganda eleitoral antecipada está coberto pelo manto da insensatez, afirmou o professor Olivar Coneglian em um dos escritos clássicos do direito eleitoral. Hoje, 10 anos depois da alteração do artigo 36A pela Lei 13.165 de 2015, essa frase continua verdadeira. Após um período de muito otimismo com o tema da propaganda eleitoral antecipada, cuja única restrição parecia ser o pedido explícito de votos, sucessivas alterações da temática foram promovidas pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que, além do pedido explícito de votos, traz como proibição a ideia de palavras mágicas e também da simetria e da proporcionalidade. Essas alterações promovem ou dificultam a liberdade de expressão. E mais, como proteger também a igualdade entre os competidores. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre propaganda eleitoral antecipada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Ana Paula Mendes e este é o Voto Aberto, o seu podcast sobre eleições e democracia. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Nós estamos no episódio comemorativo, o último episódio da temporada de 2026, e eu recebo a Aline Godoy. A Aline é mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde pesquisa violência política de gênero. É pós-graduada em Direito e Processo Eleitoral pela PUC do Paraná e em Direito Criminal pela Unicuritiba. É analista do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina desde 2006, atuou como chefe de cartório e há mais de 8 anos trabalha na Corregedoria. Aline, seja muito bem-vinda. Hoje, gente, como é um episódio comemorativo, nós vamos trocar os papéis. A Aline vai assumir a apresentação, vai ser nossa host nessa primeira parte do episódio e eu serei a entrevistada. Depois, a gente vai ter uma parte bônus para vocês, que a Aline acabou de saber, que a gente vai fazer aí nossas previsões sobre como vai ser a campanha eleitoral desse ano. Aline, o microfone é todo seu, eu estou à sua disposição. Bom dia, Ana. Muito obrigada pelo convite. E eu confesso que eu estou bem mais tranquila nessa posição, porque se eu fosse aqui ser entrevistada pela minha professora, iria ser muito, muito difícil. Então, eu agradeço imensamente pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse seu episódio especial do podcast. Eu que sou uma ouvinte assídua do seu podcast, ouço mais de uma vez já ouvi mais de uma vez todos os episódios. Então, para mim é uma honra estar aqui participando. A maior voto aberto desse Brasil. Eu sou assim, não escondo, eu quase faço fichamento dos episódios, de tão bom que são. Maravilhosa. E podemos começar? Claro, o microfone é todo seu. Sobre a questão da pré-campanha, né, Ana? Nós sabemos que o período eleitoral ele foi reduzido pela metade e de 90 dias passou para 45 dias. Além de toda a sobrecarga para quem é da Justiça Eleitoral, até que ponto essa redução de tempo tornou a pré-campanha o momento mais decisivo da eleição? Gostei. Como eu sou a entrevistada, dessa vez eu não tenho acesso ao roteiro. Então, gente, eu também estou tendo que pensar. Agora eu entendo quem senta aqui do outro lado. E, cara, como a pessoa consegue formar o raciocínio rápido. Mas vamos lá, Aline. A gente teve essa redução no tempo de propaganda eleitoral em 2015, que foi um período aí concomitante à proibição do financiamento de pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais. Muito nesse contexto da Lava Jato, nós tínhamos campanhas eleitorais caríssimas,
cada vez mais caras, e tem aí esse grande escândalo da Lava Jato de que empresas que financiavam as campanhas eleitorais depois queriam, vamos colocar assim em linhas gerais, benefícios nas contratações públicas, numa ideia de que não existe almoço grátis. O STF entende que essa doação por essas empresas é incondicional, proíbe, e aí nós temos um problema de ordem muito prática nas campanhas eleitorais, que a gente tirou o principal financiador, colocou à época só tinha o fundo partidário, e também se admitiu o financiamento por pessoas físicas. Só que isso não faz parte da nossa cultura. Nós não temos o engajamento de pessoas físicas doando para campanhas eleitorais, tanto que em 2017 a gente precisou criar o FEFEC para colocar esse dinheiro de algum modo nas campanhas. E qual foi a ideia, então, do legislador, já que esse dinheiro diminuiu de circulação? Vamos diminuir o tempo das campanhas. Então, a campanha que começava lá em 6 de julho, ela passou a começar em 16 de agosto. Uma diminuição muito considerável na forma de se fazer uma campanha eleitoral. E com isso, não se mostrou razoável o regramento da propaganda eleitoral antecipada que nós tínhamos perdurar nesse novo contexto. Por quê? Porque esse regramento era o que o professor Olivar Coneglian falou do manto da insensatez. Porque o entendimento que nós tínhamos, que era o entendimento tripartite do TSE, propaganda eleitoral antecipada é aquela que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, né, a pretensa candidatura, a ação política que se pretende desenvolver e as razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função. Ou seja, a pessoa não podia falar que queria ser candidata, ela não podia falar o que ela queria fazer e nem no que ela era boa. Somado a isso, o TSE também entendia uma ideia de propaganda antecipada subliminar. E o professor Olivar Coneglian falava assim, olha, gente, se você olha para o político, você acha que ele quer seu voto, ele não precisa fazer mais nada. Então, por isso esse manto da insensatez. Qual era a consequência prática desse entendimento? Era deixar todo e qualquer debate sobre eleição, sobre a escolha de pretensos candidatos, para o período de campanha oficial. E a doutrina, obviamente, criticava isso pela perspectiva da liberdade de expressão. Eu sempre cito aqui a Aline Osório, mas diversos outros doutrinadores criticavam isso, porque não é razoável que a gente tenha um tempo determinado no relógio para falar do futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, para falar de política, para falar de quem quer se lançar. A gente está numa democracia e temas da ordem da própria democracia, temas da política, eles inclusive habitam aí uma posição preferencial da ideia da liberdade de expressão. Eles têm uma proteção maior. E esse entendimento parecia esquecer isso, esquecer essa posição preferencial e levar todo o debate para um tempo determinado. Só que se já era ruim a gente ter 90 dias para discutir o futuro do nosso país, imagina em 45. Então, o que o legislador fez? Ele tirou com uma mão e deu com a outra. Ele diminui o tempo de campanha, mas, por sua vez, ele tenta superar todo o entendimento do TSE do que era propaganda eleitoral antecipada. Eu costumo dizer que o legislador ele promoveu uma superação legislativa da jurisprudência. Isto é, ele pegou aquele conceito tripartite, exatamente o que o TSE dizia ser propaganda eleitoral antecipada, e ele inverteu o sinal. Ele falou, desde que não haja o pedido explícito de votos, você mencionar a sua pretensa candidatura, você exaltar suas qualidades, você falar o que você fez, o que você quer fazer, não é propaganda eleitoral antecipada. Qual foi a única restrição que ele trouxe? O pedido explícito de votos. Isso foi a redação do 36A, dada pela Lei 13.165 de 2015. E no parágrafo 2º do 36A, o legislador ainda coloca que é permitido o pedido de apoio político.
Ou seja, para que não se ressuscite uma discussão sobre eventual pedido implícito ou pedido subliminar de voto. Então, foi assim que nós chegamos ali na alteração do 36A, que foi muito impulsionado por essa redução para 45 dias de campanha eleitoral. Artigo, caiu um livro inteiro, uma biblioteca inteira de propaganda eleitoral, né? Eu me lembro que quando houve essa alteração, para nós, na Justiça Eleitoral, você sabe bem, né, na coordenadoria que eu atuo, nós fazemos a orientação das zonas eleitorais, fazemos manuais, cartilhas, para nós foi uma loucura isso, porque para as pessoas compreenderem que tinha mudado absolutamente tudo, foi super complicado. As denúncias começaram a vir denúncias de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, assim, de que estava tendo propaganda antecipada, pedido antecipado de voto. E até para a gente compreender toda aquela alteração foi muito, muito impactante. Foi uma alteração muito grande. E foi muito importante, especialmente para lidar com justamente para lidar com essa diminuição do tempo de propaganda. E eu sempre comento que isso é muito importante, porque a propaganda eleitoral, ela é importante para as candidatas e para os candidatos, mas ela também é importante para as eleitoras e para os eleitores. Ela é o único meio que as pessoas têm de conhecer quem são as pessoas que estão se habilitando para serem os nossos representantes. Né? Então, isso é muito importante e as pessoas esquecem, de uma certa forma, disso. E dando continuidade aqui à nossa sabatina, professora, eu fui revisitar, obviamente, o seu artigo que trata sobre o movimento pendular e, e com relação a essa questão do movimento pendular, eu até ia citar a, a, sobre o manto da insensatez, assim, mas como você já citou, não vou me repetir, né? Mas como você descreveria esse movimento pendular na propaganda eleitoral? Como fomos desse conceito tripartite proibitivo de antes de 2009 para a ampla flexibilização, né? Para além dessa questão que você já explicou, mas como que se deu isso? Como que se deu na prática isso? Perfeito. A gente... Ou você acha que já respondeu isso? Não, eu acho que dá para a gente falar, a gente pode falar sobre isso. Mas eu acho que a gente pode falar já do movimento pendular completo. Porque a ideia do movimento pendular foi uma ideia que eu desenhei para a gente compreender como a gente vai desse conceito tripartite, totalmente proibitivo, para nova redação do 36A. Em 2009, na verdade, a gente tem a inclusão do 36A, trazendo um rol de condutas que poderiam ser praticadas, já numa tentativa de flexibilizar esse conceito tripartite. E em 2015, a gente tem a superação do conceito tripartite. Então, aí a gente desenha o primeiro movimento do pêndulo, a ida da total restrição para a total flexibilização. Que, de fato, foi uma superação do entendimento do entendimento jurisprudencial, pelo legislador. Só que esse pêndulo, Aline, pelo que eu observo nas minhas pesquisas e na vivência, ele está voltando. Ele está retornando para uma maior proibição. Como você falou, em 2015, quando a gente teve a alteração da lei,
houve uma perplexidade de todos nós que já atuávamos com direito eleitoral. Eu confesso para você que eu lia o 36A e eu não acreditava muito no que eu estava lendo. Uhum. Eu não acreditava assim, não, isso daí está escrito assim, mas vamos ver como o TSE vai entender. Ninguém acreditava. A gente estava otimista, a gente achava legal, compreendia, mas estava todo mundo na expectativa de como o TSE iria entender essa ideia do pedido explícito de voto. E eu me lembro que o Ministério Público levantou uma tese, na época, academicamente, eu pesquisei sobre isso, eu escrevi o meu artigo de conclusão de curso na UERJ em 2015 sobre a nova redação do 36A, e havia uma tese do Ministério Público de que explícito era diferente de expresso. Falei, não, gente, isso não existe. Então, assim, havia uma incredulidade sobre como o TSE ia aplicar. Em 2018, para nossa surpresa, no agravo regimental de agravo de instrumento 924, o TSE foi deferente. O TSE falou: a veiculação de mensagem com a menção a possível candidatura, sem pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada. Então, o TSE foi deferente, tirou o chapéu para o legislador, se resignou e falou: a única coisa que não pode é pedir votos explicitamente. Então, aí nós completamos esse pêndulo em prol da ampla flexibilização, da ampla liberdade. Mas agora, se você me permite, eu já vou adiantar para completar esse pêndulo. Fica à vontade. Posso? Então tá bom. Porque o que aconteceu? O ministro Fux já sinalizou no voto dele do agravo regimental em agravo de instrumento 924 algumas restrições. E, de fato, essas restrições, na prática, começaram a ser implementadas ali em 2018, e a primeira delas foi a chamada teoria das palavras mágicas. O que são palavras mágicas, Aline? Você consegue me responder? Você consegue me dar um rol? Olha, isso é muito difícil, é muito mágico. É muito mágico. Ai, gente. Isso escapa à nossa compreensão humana, realmente vai para o lado da magia. Porque, veja, o legislador ele escolheu esse requisito fechado do pedido explícito de votos. Só que, na prática, a gente começou a observar condutas um pouco assim limítrofes. Por exemplo, o grande case, né, que foi julgado pelo ministro Barroso em 2018 foi o RESP 2931, que foi um caso até da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, de onde eu venho, que o pré-candidato pediu voto de confiança. Ele fala: eu gostaria de pedir o voto de confiança de vocês. Então, eu entendo assim a postura do julgador, a postura do TSE vendo essa prática. Porque, de fato, assim, é quase um abuso do direito. Você tem o direito de fazer propaganda eleitoral antecipada, você só não pode pedir votos. Esse é o seu direito. A pessoa vai lá e pede voto de confiança. Então, nesse caso especificamente, foi um caso paradigmático que o TSE entendeu: olha, o pedido explícito de votos, ele não é só o vote em mim. Ele também pode estar contido em palavras mágicas, que são palavras semanticamente parecidas ao pedido de voto, como apoiem, elejam, tecle meu número na urna, que levam a concluir que o emissor está defendendo publicamente a sua candidatura. Na época, eu falei: caramba, entendo, mas que complicado. Porque, inclusive, a ementa do julgado traz como exemplo de palavra mágica o apoiem. Mas o 36A, parágrafo 2º, falava que o pedido de apoio político era permitido. Então, ali eu falei: nossa, isso pode trazer novamente uma insegurança jurídica mais exacerbada. Paralelamente a isso, o TSE cunhou uma ideia de análise quadrifásica.
Esse termo não está na jurisprudência, é um termo que eu trouxe no meu artigo, que basicamente a gente tem 4 fases ali para analisar se uma coisa é propaganda eleitoral antecipada ou não. Que no primeiro momento a gente vai analisar se tem conteúdo eleitoral. Se não tiver conteúdo eleitoral, isso não nos interessa, não é da nossa competência. Tendo conteúdo eleitoral, a gente vai fazer 3 perguntas alternativas. Primeiro, tem pedido de voto? E aí também entraria a palavra mágica. Segundo, trata-se de alguma forma proibida na campanha? E aí entra a ideia de paralelismo de simetria. Por exemplo, outdoor não pode na campanha, não pode na pré. Terceiro, a ação viola a igualdade de oportunidade entre os candidatos? Se for algo que ultrapasse aí a possibilidade do pré-candidato médio, também configura propaganda eleitoral antecipada. Então, a jurisprudência acabou trazendo essas outras proibições. A da forma proibida e também a de ações que ultrapassem ali as possibilidades de um pré-candidato médio que viole a igualdade. Com isso, Aline, a gente tem o pêndulo fazendo ali, iniciando o seu retorno de mais restrições. Podemos já falar de conjunto da obra, Aline? Vamos, o que a gente fala agora? Porque esse pêndulo não terminou. Ele ainda tem outras coisas que nos sinalizam o retorno. Não, pode sim. Eu só ia fazer uma brincadeira, não, só uma lembrança que essa análise quadripartite, eu me lembro bem das suas aulas, e que inclusive nós colocamos essa análise no nosso manual de poder de polícia aqui de Santa Catarina. A gente coloca isso para as zonas eleitorais fazerem a análise das denúncias e tal, bem certinho, como a professora ensinou. Podemos sim, podemos falar do conjunto da obra, liberdade de expressão. Então vamos lá. Pode seguir. Cara, esse esquema da análise quadrifásica, você sabe que eu sou muito professora no sentido de professorinha, né? Então, assim, é sempre um esquema, é sempre alguma coisa. E esse da análise quadrifásica, que eu faço um esquema assim de bem visual, com as 3 perguntas. Exatamente. Menina, isso foi parar até no material de pesquisa do IDP, o relatório construindo consensos do IDP. Então, assim, o pessoal gostou. Eu boto nos meus slides, os alunos têm acesso, depois citam, e é para isso que a gente tá aí mesmo. Não, ficou ótimo e facilita muito a compreensão. Porque ficou um fluxograma ótimo de utilizar, é perfeito. Agora os ouvintes vão me cobrar. Não, desde que seja citada a fonte, está tudo certo, né, professora? Exatamente, professora, é para isso mesmo, para citar a fonte. Agora, Aline, eu queria, ainda falando desse pêndulo, antes da gente chegar no que parecia ser o último capítulo desse pêndulo, ou seja, voltamos à restrição absoluta, que é a ideia do conjunto da obra, eu queria falar um pouco sobre palavras mágicas, e aí eu até jogo a bola para você, porque é o seguinte, cara, quando a teoria das palavras mágicas surge, ela surge muito numa ideia, assim, de que a liberdade de expressão ainda era o grande vetor axiológico dos julgados do TSE. E que as palavras mágicas elas chegam numa ideia de quase realmente de abuso do direito, numa ideia assim de uma exceção. Palavra mágica é o que é semanticamente parecido ao pedido de voto, como o tecle meu número na urna, como me eleja. Só que ao longo do tempo, e eu cheguei a fazer um levantamento, cada vez mais, conforme o tempo vai passando, essa ideia de palavra mágica, ela vai ficando cada vez mais difusa. Cada vez o entendimento do que é palavra mágica, ele está cada vez maior. Então, o que eu defendo hoje é que nós não estamos apenas num período de teoria das palavras mágicas, mas de banalização da teoria das palavras mágicas. Hoje, por exemplo, são inúmeros julgados de que a expressão vamos junto é palavra mágica.
Só que se você pega julgados de vários TREs, inúmeros TREs em 2020, vamos junto, era uma conduta lícita, trivial, corriqueira da pré-campanha. Só que o que me parece é que, conforme o tempo vai passando, e aqui é minha opinião quase antropológica da análise, é que conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo a memória do que nos trouxe até aqui. A memória dessa redução do tempo de campanha, a memória da necessidade da liberdade de expressão, a memória do que você falou, que é essencial, que a propaganda ela também é muito importante para o eleitor. E aí é muito fácil a gente ceder a uma cultura de proibição, porque a nossa cultura de propaganda eleitoral, e a Aline Osório fala muito bem, isso é uma cultura de proibição. Então, quando a gente vai perdendo as nossas amarras, a compreensão do que nos trouxe até aqui, fica muito fácil ceder a essa cultura. E o que eu vejo hoje é essa banalização da teoria das palavras mágicas. Não por outra razão, hoje a ideia de palavra mágica ela está na resolução, na 23.610, no artigo 3º-A, parágrafo único, que diz o seguinte: o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. E hoje, esse parágrafo único, ele é objeto de uma DI. Ele é objeto de uma DI no STF, e essa DI fala de como a gente está num campo de insegurança jurídica. No corpo da ADI, eles pegam julgados de diversos TREs, mostrando como não há segurança jurídica nessa ideia de palavra mágica. Então, eu acho que essa ADI pode, inclusive, ser um campo interessante para a gente tentar reafirmar essas balizas do que são palavras mágicas, privilegiando a segurança jurídica e privilegiando a liberdade de expressão. E aí, em 2022, a gente teve essa ideia de conjunto da obra, que era um caso em que, apesar de não ter palavras mágicas, houve a condenação. Naquela oportunidade, se entendeu que, apesar de não ter palavras mágicas, o contexto daquele ato era muito semelhante a um ato específico de campanha. Era uma motociata, uma grande motociata com muitas pessoas, e que acabou culminando aí num evento, num palco com discurso de números políticos, em que não se utilizou de palavra mágica nesse conceito, nessa ideia aí até um pouco restrita do que é a palavra mágica, só que a corte entendeu que todo o contexto era um ato típico de campanha. E aí se cunhou essa teoria do conjunto da obra. E isso, assim, cara, me deixou muito preocupada e deixou todo mundo muito preocupado. Porque o que é conjunto da obra, se não, talvez ali uma ideia de propaganda subliminar? Mas o que eu observo é que, apesar disso ter se cunhado em 2022, eu não vi essa teoria ter tanta força no próprio Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 24. Vamos ver agora, em 2026, como isso vai se dar, para a gente saber se esse pêndulo completou o seu movimento, foi até o final numa ideia de maior restrição, ou se ainda estamos no meio do caminho. Perfeito, Ana. E mais uma questão ali com relação a isso, saindo um pouquinho dessa questão do pêndulo também, que é uma questão que sempre também vem com relação à propaganda antecipada negativa, né, que você destaca também, né, que o TSE afirmou o entendimento de proibir a propaganda antecipada negativa, punindo discursos que desqualifiquem pré-candidato ou pré-candidata, maculem sua honra ou divulguem fato inverídico. Então, assim, considerando o rigor do TSE com fake news na internet, onde fica a linha divisória entre a crítica política severa, né, que faz parte do jogo democrático, e a propaganda negativa ilícita na pré-campanha? Pelo que eu me Continua, continua. Pelo que eu me recordo, eu acho que você é a favor, inclusive, da propaganda
da propaganda negativa, né, na internet, né? Que isso faria parte do jogo democrático. Sim, sim. E veja, propaganda negativa não é discurso desinformativo. Eu acho que eu falo muito isso nas minhas aulas do IDP, que eu leciono a disciplina de liberdade de expressão na propaganda eleitoral. E o meu marco teórico é o livro da Aline, não tem como não citar de novo, porque o que eu acho que aconteceu, Aline, no nosso caso brasileiro, é que a desinformação, ela é um desafio para as democracias mais consolidadas do mundo. E no nosso caso brasileiro, a gente estava construindo uma cultura de liberdade de expressão na propaganda eleitoral, e a gente já levou esse caldo da desinformação, esse caldo no que eu digo assim, essa onda de desinformação que veio, e a nossa cultura de liberdade de expressão que estava tentando se reerguer, ela já foi derrubada. Por quê? Porque a gente precisou dar conta e dar uma resposta a esses conteúdos desinformativos. Só que conteúdos desinformativos não estão cobertos pela liberdade de expressão. Uhum, Pelo perfeito. contrário, eles violam a liberdade de expressão. A justificativa, se você pega a doutrina clássica da liberdade de expressão, você está até aqui o livro do nosso colega Helder, o livro da professora Luna Barroso, qual é a razão de ser da liberdade de expressão? Efetivar a própria democracia, a ideia da dignidade da pessoa humana e de formação do Uhum, sujeito. Então, o discurso desinformativo ele não está coberto porque ele viola essas três bases. Ele viola a dignidade da pessoa humana, ele viola a ideia de uma formação livre da nossa personalidade e ele viola a própria democracia. Porque muitos desses discursos desinformativos, eles querem, na verdade, acabar com a democracia. Então, assim, uhum, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pode continuar combatendo desinformação com o rigor que estamos combatendo e admitindo crítica. A gente não precisa ter uma ideia assim, vamos restringir tudo. Não. Então, óbvio, vamos proteger a propaganda antecipada do discurso desinformativo, do fato sabidamente inverídico? Vamos. Agora, a crítica, ela deve circular. E quando a gente pensa em conteúdos que violem a honra e a imagem de candidatos, uma premissa que a gente precisa estabelecer, e aqui eu me filio muito à doutrina do professor Luiz Roberto Barroso, é que o político ele tem que ter casca grossa. sim. O que viola a minha honra não é o que viola a honra de um candidato à presidência. Né? Se me chamar de ladra, meu amigo, eu vou para o banheiro e choro. Agora, se você chamar um político de ladrão, você não está imputando a ele, na minha visão, isso é uma coisa que eu defendo, o crime de roubo. Isso é do ambiente político. Isso é da prática política. E o ministro Barroso e a Aline Osório falam isso, que o político ele precisa ter casca grossa. Então, esse paradigma que você está trazendo da propaganda antecipada negativa, ele foi o RESP 0600072223. Obviamente, eu estou com uma colinha, tá, pessoal? Eu não gravo o número de nada, vocês só estão ouvindo o áudio. Mas foi um julgado de 21 que o ministro Barroso ele ficou vencido, porque o ministro Luiz Roberto Barroso queria estabelecer o seguinte: propaganda antecipada negativa é aquela em que há o pedido explícito de não voto, ou explícito ou por palavra mágica. Né? Então, assim, uma crítica, ainda que mais exacerbada, está liberada. E o ministro Barroso ficou vencido. Ele ficou vencido nesse caso. E hoje, qual é hoje a jurisprudência pacificada? E aqui eu vou ler. De acordo com o entendimento desta corte, do TSE, a configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa pressupõe o pedido explícito de não voto, beleza, está invertendo o sinal do caput do 36A, ou ato que, desqualificando o pré-candidato, venha macular sua honra e sua imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. Então, por que eu coloco esse entendimento como parte dessa onda do movimento pendular? Porque está indo além do que seria só o pedido explícito de não voto. Está incluindo uma ideia
mais lato sensu de propaganda negativa. E o que eu acho que a gente precisa analisar no caso concreto? É se, de fato, isso é uma crítica ou se está violando a honra ou a imagem. Obviamente, se estiver passando dos limites da liberdade de expressão, se está ali imputando um fato sabidamente inverídico, se está sendo uma crítica, muitas vezes, pesada, injusta, que está cerceando o debate, beleza. Agora, caso contrário, uma crítica mais arrojada, a meu ver, e aqui polêmico, minha opinião pessoal, chamar de ladrão, de mentiroso, de corrupto. Gente, para mim, corrupto é jargão político. Do político, não comigo, não faça isso comigo. Mas eu acho que o político ele tem que ter casca grossa, por isso que eu coloco esse entendimento da proibição da propaganda antecipada negativa como parte desse pêndulo. E aqui, opinião totalmente pessoal minha, Aline. Olha, professora Ana hoje criando polêmica. É por isso que eu sou entrevistadora, entendeu? Porque se eu for falar, aí vai ter polêmica. Crianças, não façam isso em casa. Como conclusão da minha parte aqui, tá? Da minha parte, né? Seria um erro achar, né, que o TSE superou de vez a sua jurisprudência permissiva, e que não vivemos um movimento pendular completo, né? Você critica apenas a prática de apenas recortar e colar emendas de casos difíceis e complexos. Diante, diante desse desafio de adaptação do nosso sistema de civil law, que conselho você daria para os advogados e as advogadas eleitoralistas que estão atuando nas trincheiras das eleições deste ano? Cara, quem sou eu para dar conselhos? Momento voto aberto com a professora Ana. Momento voto aberto, você está adiantando as coisas, né, Aline? Mas, assim, eu vou aproveitar essa sua pergunta e eu vou trazer mais uma crítica, que não está no artigo, né? A Aline tá ali com base no artigo Vivemos um Movimento Pendular na Propaganda Antecipada do Conjur, que eu publiquei em 24, e, obviamente, de lá para cá eu acabei aprimorando o meu pensamento. E o que eu vejo hoje, Aline? Eu vejo um campo de muita insegurança jurídica, a depender do tribunal, a depender do contexto que aquele ato se deu, do momento em que vai ser julgado. Porque, de fato, a gente não tem uma segurança a respeito da ideia de palavra mágica, até mesmo desse tema do que é uma crítica ácida, o que é uma violação à honra, do Até que é essa o questão conteúdo eleitoral. o conjunto da obra, por exemplo, Do como conteúdo da que, obra. assim, o que pode caracterizar ou não, assim, um ato de campanha antecipada, assim, uma motociata, uma carreata, exatamente. Exatamente. Porque, veja, isso é algo até que me preocupa, essa coisa do conjunto da obra como um ato típico de campanha, porque, pela análise quadrifásica, o que é permitido na campanha é permitido na pré. Exatamente. Então, assim, é um tema de muita insegurança jurídica. Eu até acho que essa ideia do conjunto da obra, como foi usada nesse paradigma da motociata, poderia ser analisado sob o prisma da violação da igualdade. Porque ali foi um ato de ampla magnitude, acho que tinha, sei lá, 7.000 pessoas, se não me engano. Então, poderia entrar ali também na violação da igualdade. Só que o que eu acho que acontece hoje, e é o que eu tenho levado para as minhas aulas, é que o tema da propaganda eleitoral antecipada, muitas vezes, ele vai acabar num risco calculado. Qual é o risco calculado? A pena do ato da propaganda eleitoral antecipada é uma pena de multa, de 5 a 25.
não é uma pena capital do direito eleitoral como a cassação e a inelegibilidade. Óbvio que a gente também discute abuso do poder econômico na pré-campanha. A gente teve ali julgado da Selma Arruda, julgado do Moro, não está isento, e eu acho corretíssimo, porque eu acho assim que, para além da análise do discurso, o nosso foco precisa ser na análise do abuso do poder econômico sempre. Uhum. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, desde que não seja um ato, não sejam práticas reiteradas, um único ato de propaganda eleitoral antecipada vai gerar uma multa. E isso me preocupa, Aline, por quê? Porque acaba virando um risco calculado de que quem tem chance de pagar essa multa vai se sentir mais confortável de caminhar numa corda bamba, de aceitar correr mais riscos. E por que isso me preocupa? Porque isso pode gerar uma autocensura. Aquela candidata, mulheres, negros, indígenas, pessoas desprovidas de um poder econômico, quem está começando pode falar, cara, se a situação está complicada assim, então deixa eu me recolher, 16 de agosto eu começo. Então, isso é algo que eu tenho trazido nas minhas aulas, que essa falta de segurança jurídica pode nos fazer caminhar para um cenário de autocensura e de risco calculado. Então, quando eu penso que nós devemos trazer mais segurança jurídica para a pré-campanha, que nós devemos ter mais cuidado com uma ideia de palavras mágicas, que nós devemos ter mais padronização desses entendimentos, é para evitar que quem não possa correr esse risco seja alijado do poder. Ou seja, dei aqui um somebody love, não respondi conselho, mas trouxe aqui o que eu acho que acaba acontecendo, que é uma ideia de autocensura. Uhum. Quem pode correr o risco, corre. Quem não pode, aguarda. Perfeito, eu acho que foi perfeita a sua resposta. Eu acho que já deu um bom panorama. E até algo que me preocupa bastante, Ana, que sempre que eu tenho oportunidade eu falo, é que há uma tendência aqui no Brasil a uma criminalização da propaganda, a Perfeito. enxergar a propaganda eleitoral de uma forma negativa, como se fosse algo ruim. E, e eu penso que é totalmente o contrário. Eu nunca estudei a fundo, né? Propaganda não é um tema que eu estude a fundo. De onde que vem isso? Inclusive, pela própria população, um, um aspecto negativo, uma visão negativa da propaganda eleitoral. E isso é algo que eu acho que tem que ser mudado, tem que ser olhar, as pessoas precisam olhar de uma melhor forma a propaganda e o período de propaganda também. Então, sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre peço para as pessoas terem mais paciência, inclusive com o período eleitoral, com o período de propaganda, com as propagandas de rua, que hoje foram diminuídas, reduzidas a quase nada, e que isso a gente sabe que prejudica as pessoas que têm menos possibilidade, têm menos dinheiro, têm menos acesso. Então, mais uma vez, eu faço um apelo às pessoas que estiverem nos escutando, que sabemos que também é um nicho bem pequeno, né? O Sim. nosso do eleitoral é a bolha da bolha da bolha, mas o tema é muito importante, a propaganda eleitoral é fundamental para a nossa democracia. Aline, eu amei ser entrevistada por você. Foi maravilhoso. Olha, eu acho que eu não sou muito boa como entrevistadora, porque eu fico só escutando, né? Eu fico aqui ouvindo como se eu estivesse dando uma aula, ouvindo a professora. Então, eu até esqueço de fazer as perguntas, a professora tem até me lembrar se eu não vou falar do conjunto Imagina. da obra. Eu até Imagina. as perguntas estavam aqui prontas e eu até esqueci de fazer, porque eu fico aqui ouvindo só a professora. Eu amei conversar com você. E agora vamos para o nosso bônus, Aline, que eu quero Vamos. saber o que você está esperando assim de bagunça, o que vai dar problema nessa campanha eleitoral de 26? Olha, o que
tem o que eu esperava e o que está acontecendo. Serve. O que, o que todos esperávamos, e isso já vem acontecendo em algumas eleições, inclusive, que é a questão da inteligência artificial, do excesso de inteligência artificial, das demandas de inteligência artificial. A gente já imaginava que fosse acontecer bastante. Na eleição passada, inclusive, eu aqui no TRE, a minha unidade faz triagem de propaganda, a triagem do pardal. Então, e acaba que nós não recebemos muito disso na eleição passada. Nessa eleição ainda não começou, mas das representações que estão chegando ainda não houve, não, pelo que eu sei, não houve muitas questões relativas ao uso da inteligência artificial, mas a gente ainda espera que ocorra isso. Há uma preocupação grande, não só em termos de propaganda, mas também do uso da inteligência artificial para até cometimento de crimes, assim, contra mulheres, especialmente, assim, de fake, de nudes, esse tipo de coisa, que são questões muito, muito severas, né, que nós esperamos que não ocorra. E o que está acontecendo, efetivamente, que é uma surpresa para nós, é toda essa questão relativa às pesquisas eleitorais que estão no centro das atenções nessa semana, na semana passada, já há um mês, e que não se esperava que estivesse. Né? As pesquisas eleitorais estão hoje no centro das discussões, essa semana especificamente, está se discutindo a fixação, né, de um selo da Justiça Eleitoral para que a pesquisa receba um selo de verificada. Eu não estou ainda não vi a minuta, então isso eu não esperava que viesse a acontecer. E também a gente teve aqui no TRE de Santa Catarina também representação por pesquisa irregular. Então, eu acho que isso está me chamando a atenção e que não é tão comum assim. Não sei o que você pensa. Eu ia ressaltar exatamente isso. Essa questão da inteligência artificial, eu acho que em 24 a gente também tinha essa expectativa, e eu até escrevi um artigo para o Jota, que eu falei que o título do artigo é Das Fake News Acadeirada, porque a gente, expectativa, Uhum. desinformação, inteligência artificial, realidade da Atena dando uma cadeirada no Marçal. Uhum. Só que, Perfeito. na época, eu pensei, não, acho que isso se justifica porque uma eleição municipal é outra lógica, né? Eu acho, assim, eu realmente acho que a inteligência artificial se popularizou muito de 24 para 26. E imaginava, apostava nas deepfakes com muita intensidade, até mesmo pelo pleito geral. A gente teve ali a Dona Maria, né, que foi Uhum. uma personagem fictícia, criada por inteligência artificial, que viralizou muito rápido, virou representação no TSE. Mas até onde eu soube, a própria Meta tinha tirado o perfil da Dona Maria. Uhum. Então, não sei se a representação ainda vai ser julgada, se o perfil voltou. Fato é que não estou vendo mais Dona Maria viralizar com tanto vigor como estava acontecendo. O que eu acho positivo disso é que eu acho que o TSE se antecipou. Então, o fato da gente já ter uma norma desde 24, desde antes da popularização, eu acho que já dá muita solidez para a forma de enfrentamento. Então, acho que agora, para 26, todo mundo já sabe. Deepfake é proibido. O TSE vai agir. O TSE age com rigor. O TSE está fazendo valer a sua competência regulamentar da propaganda na internet. Então, acho que estamos muito bem também, talvez até por essa regulação.
Agora, o que eu ia destacar, assim, que eu não imaginava mesmo, é essa questão da judicialização das pesquisas eleitorais. Uhum. É algo que ainda está acontecendo, né? Vamos ver o que vai ser, o que vai acontecer, mas acho que vai ser uma oportunidade mesmo para a gente discutir o temas das pesquisas como país. No mais, assim, o que eu espero dessas eleições, de novo, é muito impulsionamento de conteúdo, muita Big Tech sendo o principal fornecedor nas prestações de contas eleitorais, e uma Uhum. propaganda de rua cada vez mais tímida, Aline. Sim, é uma tristeza, né? Para quem gosta da bagunça, é uma tristeza. É uma tristeza. E como eu comentei que nós fazemos essa triagem do Pardal, eu vejo como as pessoas se incomodam com a propaganda de rua, assim, o pouco tipo de propaganda de rua que hoje é permitida, as pessoas se incomodam muito com elas. Assim, com os santinhos, com os folhetos, elas se incomodam em receber a propaganda na sua casa, na caixinha de correio, na rua. É muito triste, É uma assim. cultura mesmo de proibição. Quarta É passada eu estava muito na ruim. feira e aí uma pré-candidata, que é uma pré-candidata aqui do bairro, eterna pré-candidata e candidata, ela estava na feira sozinha distribuindo o panfleto dela. A pauta dela é ambiental. Aline, ela estava constrangida. Sinceramente, eu moro em Copacabana. As pessoas que distribuem panfletos de casa de massagem estavam menos constrangidas do que aquela pré-candidata. Eu juro pra você. E assim, aí o Ferrante falou assim: é só aparece em ano de eleição. Aí eu até peguei o panfleto dela. Ai, que bacana, parabéns, boa sorte. Mas quase assim, no entusiasmo, sabe? Uhum. Porque de fato a gente já está com uma campanha tão curta e é essa cultura assim de, eu acho que é uma cultura da criminalização da política que acaba esbarrando na propaganda eleitoral. Exatamente. É isso mesmo. E também essa questão das denúncias, há também um grande incentivo a denuncie a propaganda Sim, irregular, denuncie aqui. Isso é muito ruim, assim. Também não me agrada, digamos sim, assim. sim. Aline, vamos para o nosso voto aberto, já que a gente já colocou Vamos. aqui. Então, já que o Ai, nosso meu tema. Deus. Ai, meu Deus! Já que o nosso tema foi propaganda antecipada, eu queria saber de você o que é uma ansiedade boa e uma ansiedade ruim para você? Aquela Ai, vontade assim de sair na frente. Quando que a ansiedade é boa e quando sair na frente não é bom? ai, meu Deus. Você vai perguntar isso para uma pessoa, justo uma pessoa bem ansiosa. Eu também Embora, sou ansiosa embora não, crônica. embora não pareça. Ai, uma ansiedade boa. Vou dar um exemplo bem próximo. Semana que vem, eu tenho. Porque agora toda a minha vida é só eleição, né? Sim, A pessoa que vive eleição. Semana que vem, nós temos o Colégio de Corregedores e Corregedoras no Mato Grosso. É, E aqui a nossa corregedoria eu vou apresentar um projeto que me é muito caro, que é sobre o enfrentamento à violência política de gênero. Então, eu vou apresentar o projeto aqui da nossa corregedoria e então é uma ansiedade boa, porque nós estamos trabalhando já há 2 anos nesse projeto e levar a, é, a conhecimento de todas as corregedorias do país. O trabalho que a gente vem fazendo aqui, para mim, é muito importante. Então, embora eu fique ansiosa, você sabe muito bem como é que é falar para todas as corregedorias
é um espaço muito importante, muito qualificado, no dia do colégio especificamente, e me traz uma ansiedade, mas é aquela ansiedade boa. Então, estou feliz, estou animada, assim, mas, e, mas vai dar tudo certo, aquela coisa, assim, né? Dá aquele o brilho no olho e tal. Sim, é E ótimo. uma ansiedade ruim. Ai, ansiedade ruim é pensar assim que a gente é, caminha muitas vezes para um quando a gente fala assim, em polarização política, pensar o que pode ser do nosso país, não só do nosso país, mas assim do mundo, pensar assim em como a gente está dividido em termos, pensando no Brasil mesmo, mas assim em aspectos políticos, em aspectos morais, pensar que há tantas pessoas, tantas mulheres mesmo, como é meu tema de estudo, pensar que há tantas mulheres hoje defendendo o fim do O voto voto feminino. feminino, o Nossa, fim isso é triste. defendendo a queda de vários direitos femininos, defendendo que mulher não deveria trabalhar. Eu fico pensando assim, em que ponto nós erramos na humanidade para que isso seja colocado em pauta, né? Para Isso que dá isso medo do seja, futuro, né? é, para que isso seja discutido, em que ponto da caminhada nós erramos para que mulheres, para que adolescentes, para que meninos e meninas vão ao público defender esse tipo de coisa. Então, isso me causa uma angústia, né, que nada mais é do que uma ansiedade. Então, isso eu não consigo entender, eu não consigo alcançar onde é que onde é que onde é que está isso, como é que chega, assim, me faltam palavras para dizer. Então, isso me angustia mesmo, Sim, sabe? eu te entendo. E, por outro lado, isso também me motiva. Isso me motiva também a seguir na caminhada, a brigar, ir atrás, para levar a palavra, para pregar em sentido contrário, para levar a palavra oposta, para de emancipação, de direitos mesmo das mulheres, e não só das mulheres, né, de todos os grupos minorizados do nosso país, para que todas as pessoas tenham uma representação política mais igualitária, para que a gente possa equilibrar, pelo menos, as forças políticas e não permitir que a gente tenha retrocesso. Nossa, a sua fala me lembrou muito a minha psicóloga. Ah, Porque eu lido com ansiedade, acho que como, sei lá, 90%, 99% da população, assim, nosso estilo de vida é muito adoecedor, né? E uhum, a minha psicóloga sempre fala, assim, que a ansiedade ela pode ser boa quando a gente consegue levar ela para a ação. Então, quando a uhum, gente pega essa angústia, seja ela por qualquer tema, né? Temas de ordem. E hoje, assim, até os temas de ordem política estão aparecendo com muita frequência nas terapias, por causa uhum, da polarização, da divisão. Mas quando a gente pega essa angústia e transforma em ação. Então, isso que você falou, que te angustia essa ideia de restrição de voto feminino, mas te leva para a ação, eu me vejo nesse mesmo lugar em muitas coisas do que eu faço. Porque, assim, cara, até mesmo a vida acadêmica, participar de palestras, levar conhecimento, isso cansa. Assim, hoje eu tenho uma filha e, cara, eu fico tão feliz quando na minha semana tá vazio. Assim, é um lugar, Aline, que eu nunca pensei em ocupar, porque eu sempre fui extremamente viciada em trabalho, né?
Então, assim, eu olho assim a minha agenda e falo, cara, essa semana não tem nada. Isso significa que eu posso pegar 2 horas do meu dia e levar minha filha na pracinha. Isso me deixa feliz. Uhum, Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a minha ação é muito importante. E uhum, nesse viés acadêmico, assim, falar de democracia é muito importante. Tipo, eu fico muito feliz também aqui gravando o Voto Aberto e já encaminhando para esse encerramento, final dessa temporada. Quantas e quantas vezes eu achei que essa temporada não fosse chegar ao fim, porque mil e uma coisas, tem uma bebê de 1 ano, e chegar a esse fim foi uma angústia que eu transformei em ação, uma angústia muito grande, Aline, não só, e trazendo aqui para um lado pessoal, momento terapia, Voto Aberto barra terapia, é que é essa angústia, assim, de me ver 6 meses como mãe em tempo integral. uhum. Então, assim, nossa, o meu lado profissional estava tão capenga que eu falei, cara, eu quero voltar. E como? Rascunhando esse projeto. Então, é tudo muito de pegar a angústia, transformar em ação e saber o quanto nos custa também essa ação. Não sei se deu para entender o que eu quis falar, ou se ficou tudo uma grande abstração assim. Deu sim, é perfeito, mas eu acho que é exatamente isso, Ana. Exatamente isso. Porque se a gente ficar só na angústia, porque a ansiedade, ela pode nos paralisar. Sim. Então, eu acho que a gente pode entrar naquele esquema do luta ou fuga. Uhum. E também tem o congelamento. Sim. Então, é melhor a gente sair para a luta, porque que eu acho que seria a ação. Então, eu acho que a gente tem que pegar toda essa angústia que a gente tem, que muitas pessoas têm. Eu Sim. acho que no eleitoral a gente tem uma dor, mas também é um privilégio de estar trabalhando diretamente com Sim. tudo, tudo isso que acontece no nosso mundo e atuar diretamente. A gente atua diretamente com a democracia, e quem está no mundo acadêmico tem um papel ainda mais importante, tem, acho que, um compromisso mais relevante ainda de levar, de estudar e levar a palavra mesmo, né? Eu Uhum. brinco que quem dá aula, assim como você, Uhum. tem um compromisso ainda maior de levar para todas as pessoas essa a, a ideia da democracia, levar toda a nossa história, tudo que a gente já viveu e conduzir as pessoas para que os retrocessos não aconteçam. E nem sempre é fácil, que nem você acabou, tem uma bebezinha linda de 1 ano, e é muito difícil para as mulheres, já é mais difícil, para quem é mãe, é ainda mais difícil. Eu só sou, eu brinco que eu sou mãe solo de cachorro, Sim. né? E já é difícil. Sim. Imagina ser mãe só. Você é casada e mãe de criança e já é difícil. Então, Sim. e a gente sabe no nosso país que tem muitas mães solos e que são as pessoas que mais vulneráveis, que sofrem muito, né? Então, eu acho que é nosso papel nos mantermos ativas e levar todo o nosso trabalho em prol dessas pessoas. Aline, obrigada. Um beijo. Até o próximo convite, que com certeza Até. virá. E quero agradecer a todos os nossos voto abertos que concluíram essa temporada com a gente. Pode dar sua palavra final, Aline. Eu só quero agradecer, Ana, pelo convite, parabéns pelo teu projeto, foi maravilhoso. Eu fico triste que ele esteja acabando. Para mim, está acabando muito cedo, mas eu compreendo que agora a gente entra num momento muito delicado do período eleitoral, propriamente dito, que para nós começa agora, 20 de julho, convenções eleitorais. Sim. Então, para nós fica realmente bastante difícil. E eu só espero o retorno do voto aberto em breve. Retornará, com certeza.
Um beijo, Aline. Tchau. Beijo, tchau, tchau.